Olá pessoal, estamos começando então a nossa nona aula de legislação aduaneira, ok? Assim como já vimos lá em comércio internacional, vamos repassar aqui os tópicos principais aí de regimes aduaneiros, ok? Incluindo alguns pontos, né, de atenção e aprofundando alguns detalhes, ok? Vamos falar então de regimes aduaneiros especiais e de regime aduaneiro aplicado em área especial, ok? Como Zona Franca de Manaus, por exemplo. Então temos, né, os regimes aduaneiros comum, que é o regime, né, de consumo, despacho para consumo pela declaração de importação, né, inclusive aquelas que têm isenção, né, e imunidade também, ok? Isenção são concedidas, né, imunidade de acordo com a Constituição, especiais, não é? Além do regime comum, temos os regimes especiais, por exemplo, aí, despacho para admissão, não é? Exceção de drawback. Drawback não tem nada a ver com despacho para admissão, é outra coisa. Aplicado em área especial, né, também despacho para admissão e despacho para consumo. Nessa área especial existe os dois tipos de despacho, sempre, né, tanto regimes especiais como regimes aplicados em áreas especiais, por interesse econômico, né, por desenvolvimento econômico da região, não é? Ou desenvolvimento econômico de um segmento, de um produto, não importa, não é? É mais uma política governamental e facilita, de alguma forma, criando regimes especiais aí para se fazer transações aí de comércio internacional, né, de comércio exterior, ok? Conforme já vimos, né, comércio internacional, comércio entre vários países. Comércio exterior, quando a gente está falando do Brasil especificamente, né, de um país apenas. Então, aí nós falamos em comércio exterior, ok? Características dos regimes aduaneiros especiais, praticamente todos eles têm a suspensão da exigibilidade dos tributos, ou seja, há incidência, mas há a suspensão da exigibilidade, da cobrança. Há que se ter um termo de responsabilidade, de assinar um termo de responsabilidade, ok? Quando se adere a um regime aduaneiro especial, né? 10 dias para qualquer tipo de manifestação do próprio governo, né? Da própria Receita. Juros e multas não integram o crédito garantido, ou seja, se descumprir as exigências do regime, além de se pagar os impostos, recolher os impostos, terá que pagar juros e multas ainda, porque o crédito garantido, assumido no termo de responsabilidade, não incluirá os juros e as multas, ok? O prazo máximo de suspensão é de 1 ano, podendo ser prorrogável em alguns casos especiais até 5 anos, não é? Casos de pesquisas e outros. Transferências de regimes, então poderão haver transferências aí, né? Você traz num regime de admissão temporária, e depois você passa para um regime de consumo, né? Aí você fez uma DA, uma declaração de admissão temporária, e você depois vai fazer uma declaração de importação para consumo, pagando todos os impostos, né? E aí, nesse caso, se você cumpriu todas as exigências, né, do regime especial, não haverá multas e juros, apenas o recolhimento dos impostos. Substituição do beneficiário, podendo um bem passar de um beneficiário a outro, não é? Para algo que foi trazido, por exemplo, em admissão temporária, eu vou devolver ao exterior, porém, antes de devolver, se ainda há prazo, não é? Dentro daquele 1 ano, 6 meses, né, podendo ser prorrogado por mais 6 meses, um outro interessado também quer fazer exposição daquilo, né, em uma outra região do país, ou, enfim, né, para outros clientes. Então, eu faço a transferência do regime de admissão temporária de um beneficiário a outro, sempre dentro do mesmo prazo, né, de admissão temporária lá de 6 meses, podendo ser
prorrogado por igual período, por isso 1 ano. Em alguns casos especiais, até 5 anos. Cobrança dos tributos, né? Se cumpriu o regime especial normal até o fim, com todas as exigências, se vai ficar com a mercadoria em definitivo, aí sim faz o registro de declaração de importação para consumo, recolhe os impostos e, ok, nacionaliza aquela mercadoria, né? Aquele bem, aquele produto. Descumprindo o regime, né? Faz o registro da declaração de admissão, ok? Para outro item, né? Para outro beneficiário, ou terá que se pagar, não é? Se descumprir o regime, terá que se pagar aí os juros e multas, ok? Para se fazer a transferência de um regime, né, para outro, né, da admissão temporária para consumo, por exemplo, pode ser feito total ou parcial, né, em relação à mercadoria admitida, ou seja, eu trouxe várias mercadorias iguais, idênticas em admissão temporária, e vou nacionalizar uma parte, o restante eu vou reexportar, sem problemas, ok? Somente para mercadorias admitidas a título não definitivo e sem cobertura cambial, não é? Aquilo que foi trazido em admissão, né, temporária, e também sem nenhum tipo de cobertura cambial, né, porque não há o interesse da compra ali, apenas provavelmente o seguro. Efetivada com extinção parcial ou total do regime anterior também, não é? Acabou o tempo por algum problema, acabou o tempo, você não fez a reexportação e foi extinto aquele regime, e você terá então que fazer obrigatoriamente a nacionalização, fazendo aí pagamento também dos impostos, né? Com ou sem mudança de beneficiário, né? Se houver mudança ou não de beneficiário e o tempo acabou, terá que se fazer mesmo que tenha mudado o beneficiário, o prazo era o mesmo, né, da admissão temporária daquele item, de 6 meses, prorrogado no máximo por mais 6 meses. Acabou o tempo, ou devolve ou nacionaliza, não é? Se descumprir e não tomar nenhuma ação, ainda terá juros e multas, ok? Além da cobrança dos impostos, né, por lançamento aí do fiscal. Exceção aos limites de transferência, né, drawback, e para Recoff e Zona Franca de Manaus, e também para a área de livre comércio, né? Então, tem aí alguns limites de transferências nas questões de drawback, que vamos ver, também nas questões de Recoff, né, que é aquele centro informatizado, né, de grandes empresas aí, que já falamos, mas vamos ver novamente aqui, Zona Franca de Manaus também, e as áreas livres de comércio entre dois países, né? O prazo de um novo regime, né, leva em conta, para efeito do limite máximo, o tempo de permanência nos regimes anteriores, conforme nós já falamos. O tempo não para de correr, não para de contar. Então, para eu passar para um novo beneficiário, né, daquele regime, aquele item, o prazo para aquele item continuará valendo, ou seja, eu tenho que cumprir aquele prazo máximo de 1 ano, tá bem? Quando encerrar um regime aduaneiro especial, né, o tempo acabou, ou eu despacho para consumo, ou eu reexporto, devolvo, né, ao país de origem, faço a transferência para um outro regime aduaneiro especial, se houver, ok? Entrego à Fazenda Nacional para ser destruída sob controle aduaneiro, e arco com os custos dessa destruição, ok? O controle aduaneiro será feito pela Fazenda, porém os custos serão revertidos a quem entregou o material à Fazenda Nacional, tá bem? Se tiver que ser destruído aquele material. O termo de responsabilidade, ele representa direito líquido e certo, né? Dispensado aí. Ele poderá ser direito líquido e certo, estamos falando dos impostos, né? O termo de responsabilidade, quando você assina, você está dizendo que você pagará os impostos de importação, caso você não cumpra esse termo, né? Que ele vai dizer lá quais são as condições e exigências para você
conseguir trabalhar com o regime de aduaneiro especial, ok? Ele poderá ser dispensado, né, em caso de entrepostos aduaneiros ali, entrepostos industrial sobre controle informatizado. Nesses casos, né, assim, já tem o fiel depositário, ele já assume a responsabilidade sobre o item, sobre né, os impostos, até por contrato já, né, por contrato de concessão, autorização, né, da administração pública para esse tipo de serviço. Então, nesses casos, não há o termo de responsabilidade, porque já há uma responsabilidade objetiva ali, né, direta, ok? A garantia, né, pode ser feita por um fiador idôneo, inclusive pessoa jurídica e instituições não financeiras, né, quando você assina o termo dizendo que se ocorrer algo diferente do autorizado, os impostos terão que ser recolhidos, pode ser pedido ali um fiador, né, pode ser uma pessoa física ou instituições financeiras, né, como um fiador. Pode-se fazer também um seguro aduaneiro em favor da União, não é? Em caso de não pagamento, esse seguro pagará. E o próprio depósito dos tributos suspensos, né? Você faz o depósito em juízo, caso ocorra algo, aquele depósito é revertido ao governo. Se não ocorrer nada, na reexportação, você retoma o seu dinheiro, né? Os seus valores lá depositados em juízo, ok? Temos o trânsito aduaneiro, não é? Que é um regime aduaneiro especial, permite o transporte das mercadorias de um ponto a outro do território nacional, dentro de sem o desembaraço, ou seja, você vai receber numa zona primária, vai mandar para um recinto alfandegado, ou para um outro país, não é? Uma carga que pertence a um outro país, ele vai apenas fazer um transporte internacional. Nesses casos ele vai fazer aí um regime, né? vai ter uma documentação para um regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro, ok? As espécies, né, importação ou entrada, né, exportação ou reexportação, o trânsito interno e trânsito internacional, conforme nós já falamos. Início do regime é o desembaraço para trânsito, na hora que chegar a carga, e o encerramento é quando a unidade de descarga certifica a chegada do material, ok? E aí abre-se, inicia-se o regime e finaliza o regime com a conferência, né? Até mesmo verificando lá se os lacres, os containers estão todos em ordem, tá bem? Solicitação do regime, né? Faz um registro de declaração de transporte aduaneiro, ok? Beneficiários do regime, quem solicitará, não é, esse transporte? Pode ser o importador ou exportador, né, se ele vai exportar ou importar, o próprio depositante do material, representante daqueles importadores ou exportadores no país, não é? Permissionário ou concessionário de recinto alfandegado, não é? Quem tem um recinto alfandegado, um porto seco, por exemplo, ele é o beneficiário, ele pode solicitar, não é? Exceto passagem, né? O permissionário ou concessionário, ele tem a permissão para receber as cargas, para se fazer depois o despacho, né? O despacho aduaneiro, tanto de importação quanto de exportação. Porém, no caso aqui de passagem, né, de transporte internacional, não é? Ele não tem essa autorização. Quem fará será o representante do outro país, né, que estiver no nosso país. Operadores de transporte multimodal e transportadores habilitados, né, habilitados no Siscomex, ok? Agentes credenciados também no Siscomex. Unitização e desunitização, ok? De carga em recinto alfandegado. Você poderá fazer a ova, né, como fala, preencher o container e também
esvaziar um container, né? Não há mais solidariedade entre transportador e beneficiário. Ou seja, quando você fala de solidariedade, você está dizendo que você cobrará, não é, de um ou de outro, caso um não pague, o outro pagará, ok? Agora, quem é o responsável é que paga, não é? Então, se o transportador não conferir a carga e tiver faltando carga, é ele que pagará, não é? Não há que se falar em solidariedade. Agora, a responsabilidade é direta e objetiva, tá bem? Ou o importador ou o transportador somente será responsável por aquilo que der falta, né? Se ele receber 100% e entregar somente 90%, ele será responsável pelos impostos sobre esses 10 que estão faltando, ok? Credenciamento, né, ao transporte, habilitação junto à Receita Federal, previamente ao transporte, ok? Então, não só todos os importadores têm que ter habilitação, como todos os transportadores também têm que ter a habilitação junto à Receita no Siscomex, não é? Avaliação dos aspectos de idoneidade, né? Aspectos logísticos, financeiros dessas empresas de transportes. Também haverá um termo de responsabilidade de trânsito aduaneiro, né? A ser assinado ali em para eventuais, né, carregamentos, né? Terá uma validade de 3 anos para esses transportes, para funcionar, né, para atuar com esse tipo de transporte durante 3 anos. Dispensa, né, da habilitação as empresas públicas de economia mista, né, empresas que têm participação pública também. Essas empresas não precisam ter habilitação, elas fazem parte da administração pública, ok? Importador ou exportador que utiliza o seu próprio veículo, então ele já é habilitado como importador e exportador, não é? Ele não precisa habilitar o próprio transporte dele, né? Somente vai precisar de uma habilitação os fornecedores de serviços, né? Nesse caso aqui ele está usando o próprio veículo, ele não vai ter uma habilitação específica pro veículo, ele já tem habilitação para fazer comércio, vai utilizar a sua própria, tá bem? Despacho para trânsito, né? O DTA e parametrização, né? Também lá, todo despacho ele tem uma parametrização dentro do Siscomex, mesmo sendo um despacho de regime aduaneiro especial, ok? Vai haver uma conferência também na presença do próprio beneficiário e do transportador, não é? Como falamos aqui, aquele que não der conta da mercadoria será o responsável depois lá no desembarque, na hora de fazer o desembaraço por aquilo que está faltando. A definição da rota e do prazo, não é? Durante essa parametrização no Siscomex, terá que se dizer qual é a rota, quais são as estradas, né, ou o caminho que se fará e qual é o prazo de entrega e qualquer tipo de cautela, se vai precisar, se é um material que precisa ser ali acompanhado por uma escolta, né, se precisa ser só pode trafegar em determinados horários devido às dimensões, né, do próprio produto, se vai precisar que os órgãos governamentais aí responsáveis por trânsito, né, segreguem algumas vias públicas ali, não permitindo a passagem de outras pessoas até que aquele transporte por ali trafegue, enfim, né? Qualquer tipo de cautela durante esse despacho aduaneiro, né, durante a DTA e parametrização, será ali solicitado e será ali inscrito, ok? Procedimentos específicos de controle, se houver, não é? Se ocorrer transbordo, baldeação ou redestinação, ou seja, se tiver ou se acontecer por algum acidente ou algum tipo de coisa, tiver que fazer, né, baldeação, quebrou o caminhão, por exemplo, ou o destino, né, se alterou por problemas climáticos, ou seja lá o que for, os procedimentos específicos também de controle que serão abordados aqui, como essa informação chegará à Receita, tudo isso terá que ser desenhado ali, especificado durante o despacho para trânsito. Inclusive interrupção do trânsito, né? Conforme já falamos aqui, se haverá necessidade de interromper o trânsito
de alguma estrada, né? Porque aquele produto ele é perigoso, ou porque é um produto que tem umas dimensões que excedem aí o tamanho, às vezes até da própria via, né? E tudo isso precisa ser muito bem alinhado durante a parametrização e o registro da DTA no Siscomex, ok? O encerramento do trânsito, né? Haverá lá a conferência dos dispositivos de segurança, né? Lacres, números de containers, de pallets, etiquetas de segurança, enfim, tudo aquilo que houver envolvido, né, no controle dos materiais e do próprio container, né, ou do contenedor dos materiais, a constatação da integridade da carga, se está tudo em ordem, se não há avarias, ou se não está faltando mercadoria, e a certificação de chegada da mercadoria. Então, o trânsito aduaneiro ele pode ser realizado de zona primária à zona secundária. É feita essa condição justamente para que não haja aí para que haja condição, né, de se fazer o despacho de importação em zona secundária. Então utiliza-se o regime especial de transporte aduaneiro para isso, ok? Outro item, né, de regime especial aduaneiro é a admissão temporária. Né? Permite a importação de bens que devam permanecer no país durante um prazo fixado. Durante esse prazo, os tributos ficarão suspensos, não é? Total ou parcial, no caso, quando houver utilização econômica do bem, não é? Então, uma parte do bem será o bem, né? Talvez o próprio bem ele ficará em admissão temporária, mas aquilo que ele produzir, aquilo que ele gerar de lucro, não, né? Aquilo poderá ser taxado como importação, ok? Inclusive no caso de leasing, né? Operacional aí também poderá ter aí parcialmente, né? Aquela parte do leasing que como se depreciada, né? Vamos dizer assim, você vai pagar a parte daquela importação, tá bem? Parcialmente. Parte dos impostos, né? Estamos falando aqui. Condições para admissão temporária, né? Obviamente tem que ser temporário para admissão, né? Ela tem que ser temporária e sem nenhum tipo de cobertura cambial, não é exigido. Adequação à finalidade, né? Óbvio, então você tem que trazer algum item para admissão temporária para uma feira, para um evento, para, né, uma Olimpíada, para uma festa, seja lá o que valha, né? Para um show de rock lá, né, um artista internacional qualquer, enfim. E depois, né, tem que o tipo de equipamento, aquilo que você vai trazer tem que ser adequado a essa finalidade, né? Na parametrização da declaração de admissão, tudo isso será solicitado, né? Todas essas informações, né? Termo de responsabilidade, né? Já falamos dos casos que dispensa lá, que são as empresas públicas, né? E os recintos RECOF, né? E também os portos secos, enfim, que eles já têm um contrato, já são responsáveis ali, já são fiel depositário, né? Então eles não têm, são dispensados aí do termo de responsabilidade, e os demais não, qualquer outro que fizer uma admissão temporária terá que se fazer um termo de responsabilidade sobre os impostos, tá bem? E identificação também dos bens, ok? O prazo do regime, conforme falamos, ele é de 6 meses, não é? Podendo ser prorrogado 6 meses, inclusive automaticamente, sem nenhum tipo de extensão ali, né? Então, por isso que se diz que o prazo é de 1 ano, mas normalmente é encarado como 6 meses, prorrogado automaticamente por mais 6 meses, ok? Esses prazos devem ser levados em consideração no caso de transferência de beneficiário também, não é? Não é 1 ano para um novo beneficiário, continua valendo o prazo do primeiro beneficiário e correndo um prazo sem parar, ok? Especiais, não é assim? Pode passar de 1 ano quando, não é?
quando tiver algum tipo de prazo contratado, né, um aluguel, um leasing, um contrato que fala, olha, esse item vai ficar mais tempo, ele vai extrapolar esse 1 ano. Então, durante a parametrização, lá, o registro, né, aliás, da declaração de admissão, esse contrato ele também ficará evidente lá. Prazo para aperfeiçoamento, né, do próprio ativo, ou seja, eu trouxe um item e eu vou precisar trabalhar esse item, aperfeiçoá-lo, isso vai levar mais de 1 ano. Então, eu já fixo lá, olha, eu vou precisar de 2 anos, 3 anos, enfim. Isso terá que ser aprovado, ok? Lá pela Receita, né? Lá através do Siscomex. Limitado a 5 anos para ensaios ou testes para desenvolvimento de protótipos, né? Então, você traz algum item para fazer testes em desenvolvimento, né? Produzir protótipos, enfim. E você também tem um prazo máximo de 5 anos para realizar tudo isso, ok? O regime se extinguirá na medida que você fizer uma reexportação, não é? Devolver o item de admissão temporária para o exterior, entregar à Fazenda Nacional ou destruir, sempre com o controle aduaneiro de olho, né? A destruição, e você será responsável pelos custos dessa destruição. Exportação de equivalente, né? Mesma norma comum do Mercosul, né? Função, material e tecnologia, ou seja, se você tiver um item parecido, você não vai devolver exatamente aquele item que você trouxe, porque aquele item se deteriorou e você pretende devolver, né, a quem mandou aquilo para você temporariamente novo. Então você pode até produzir um novo, desde que ele seja exatamente igual, equivalente, não é? Tem a mesma norma comum, né, a mesma classificação fiscal no Mercosul, e devolvê-lo. E também a transferência para outro regime ou consumo, não é? Se você passa de admissão temporária para um outro regime especial ou para consumo, então nesse caso também extingue-se aí o regime de admissão temporária, ok? Ela será aplicada normalmente, né, a bens destinados a feiras, exposições científicas, comerciais, etc., conforme falamos, né, espetáculos e competições, não é? Seu próprio beneficiamento, montagem, recondicionamento do próprio item, não é? Atividade profissional de não residente, não é? Alguém que trabalha no país, que está prestando um serviço internacional, não é? Veio para cá prestar um serviço e ele precisa dos seus equipamentos lá, equipamentos de medição, equipamentos profissionais, né? Computadores, enfim, o que ele precisar, ele também vai trazer por admissão temporária, né? O despacho para admissão temporária vai ocorrer, assim como ocorre o despacho de importação, normalmente, também vai cair lá em parametrização, não é? Canal verde, laranja, vermelho, cinza, normalmente, vai haver conferência também, tudo normal, tá? Não é porque os impostos estão suspensos, né? Que não vai recolher os impostos aqui, que não está pagando nada pelo período aqui, que não haverá conferência. Haverá conferência, sim, de todo documento, né? De todos os documentos, inclusive da carga, ok? A extinção da aplicação do regime, conforme nós já falamos, né? Quando fazemos aí a reexportação, devolvemos, né? Ou uma exportação de algum item equivalente, não é? Entregamos a Receita, livres de qualquer despesas, desde que a autoridade aduaneira concorde em recebê-los. Ou seja, aquilo que você não vai destruir, você vai só entregar a Receita, e a Receita tem interesse naquilo por algum motivo, ela pode até receber, e encerra-se aí também o regime de admissão temporária. A destruição, sob controle aduaneiro, às expensas do beneficiário, ou seja, quem vai destruir terá que pagar o controle, terá que pagar, não é? Essa destruição com o controle aduaneiro, né? Com a presença dos fiscais ali. Transferência para outro regime especial, nos termos da legislação específica, se houver, ou quando couber, e o próprio despacho para consumo, aqui só reafirmando aquilo que já falamos, tá bem? A administração temporária para a utilização econômica, não é? Ou seja, eu vou trazer uma máquina que vai produzir algum item aqui.
Então, como funciona isso? Nós vamos os tributos eles serão recolhidos a 1% ao mês sobre o montante originalmente devidos, ou seja, eu tinha lá que pagar imposto de importação, não é? Toda uma série de impostos lá, IPI, ICMS, PIS, COFINS e tudo mais, eu vou recolher 1% ao mês sobre o montante que eu devia pagar, ok? Além, obviamente, possivelmente depois, daquilo que você vai transformar, né? Que é a admissão temporária para beneficiamento passivo. Você vai fazer industrialização, né? E nesses casos, né, se você for fazer transformação ou conserto, não é? Aí você vai entrar numa outra questão de não ser necessário a cobrança, ok? Mas, enfim, é óbvio que cada caso é um caso, tudo isso tem que ser parametrizado lá no Siscomex, tem que ser autorizado pela SESEX, né, Secretaria de Comércio Exterior, tudo muito bem desenhado, como funcionará, quais são as partes dos impostos, né, que você terá que pagar, se haverá impostos sobre aquilo que você produzir ou não, não é? Provavelmente somente esse 1%, né, sobre o montante devido, se você está utilizando a máquina, não é? Sobre o produto final, talvez não, porque aí ele já terá os impostos normal, né, de IPI, de ICMS na venda, né, na circulação da mercadoria e os outros impostos que não de importação, né, porque esses produtos estão sendo produzidos aqui, são produtos nacionais. Só vai pagar o 1% do imposto, né, devido aí durante o tempo que estará utilizando aquela máquina, ok? Em regra, tá? Em regra é isso. É óbvio que cada caso é um caso, tá bom? Muito bem, então finalizamos aqui essa nossa aula, voltamos na próxima com mais assuntos ainda sobre legislação aduaneira. Até que agradeço, muito obrigado, até mais.